Olá, pessoal! Já sabemos que quando o sistema está em equilíbrio e é aplicado a esse sistema uma perturbação, esse equilíbrio ele irá se alterar para reduzir o efeito da perturbação. Então, o lado para o qual a reação se desloca para reduzir esse efeito da perturbação vai ser o lado que a gente diz para onde está deslocando o equilíbrio. Esse princípio é chamado de princípio de Le Chatelier. Os fatores capazes de deslocar o equilíbrio são alteração na concentração de reagentes ou produtos, alterações na pressão e alterações de temperatura. No nosso primeiro exemplo, vamos falar sobre os óculos de lentes transition. Nas lentes do óculos, há a seguinte reação química em equilíbrio: cloreto de prata com energia luminosa em equilíbrio com prata mais cloro elementar. Quando está um dia de muito sol, e você sai lá no sol, há uma grande quantidade de energia luminosa. Esse aumento na intensidade da energia luminosa vai fazer com que o equilíbrio seja perturbado. E aí, para reduzir o efeito dessa grande quantidade de energia luminosa, se há muita energia luminosa, ou seja, se há muito de um participante, o equilíbrio vai deslocar no sentido de consumir esse participante. Portanto, o equilíbrio desloca para o lado dos produtos, ou seja, para a direita. Assim, forma-se prata, que é de cor escura e a lente vai ficar escura. Quando você volta para um ambiente que tem pouca energia luminosa, quando há redução de um participante, o equilíbrio se desloca no sentido de reestabelecer esse participante e, portanto, se você está num ambiente mais escuro, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado dos reagentes, que é o lado esquerdo. Portanto, seu óculos voltará a ter lentes praticamente incolores. O nosso próximo exemplo, eu tenho certeza que a maioria que está assistindo já presenciou um jogo de futebol onde os jogadores vão jogar em locais muito altos, né? E aí esses jogadores eles precisam chegar um pouco antes para poder aclimatar, mas mesmo assim, às vezes durante o jogo, eles não se sentem bem. Por que acontece isso? No nosso organismo existe um equilíbrio entre a hemoglobina e o oxigênio. Então, a hemoglobina vai ser a responsável no nosso organismo por ligar-se ao gás oxigênio que nós respiramos e distribuir esse gás oxigênio para o resto das células através da oxihemoglobina. Então, esse equilíbrio é mantido no nosso organismo, ok? Hemoglobina com gás oxigênio formando oxihemoglobina, que é quem transporta, quem transfere esse oxigênio para as outras células. Num lugar muito alto, a quantidade de oxigênio ela é menor. Quando há então a diminuição na quantidade de oxigênio, diminui-se esse participante, o equilíbrio desloca no sentido de compensar isso, ou seja, produzir mais oxigênio. Portanto, ele vai ser deslocado aí para o lado dos reagentes. Quando ele desloca para o lado dos reagentes, vai haver uma diminuição na quantidade de oxihemoglobina, porque ele está indo para o lado dos reagentes para repor esse O2, desse equilíbrio que diminuiu pelo fato do ar ser rarefeito. Quando diminui a oxihemoglobina, é o momento onde começa a faltar oxigênio chegando nas células, porque é ela quem transfere para as outras células. E aí são as sensações de mal-estar causada pela altitude.
Com o passar do tempo, esse equilíbrio ele vai sendo reestabelecido novamente. O corpo começa a produzir mais hemoglobina e, portanto, a quantidade de oxihemoglobina se reestabelece e aí a pessoa passa a se sentir bem novamente. Nosso último exemplo de aplicação são os galinhos do tempo. Esse galinho do tempo ele vai mudar a cor em função da temperatura e da umidade. Isso porque lá dentro do galinho há presença de um composto de cobalto e é mantido este equilíbrio químico. Este composto de cobalto ele é azul e este composto de cobalto que está em equilíbrio ele é rosa. Essa reação é uma reação cujo ΔH é positivo, ou seja, é uma reação endotérmica. Consequentemente, a reação inversa é a reação exotérmica. O que acontece então se a gente alterar a temperatura? Se nós aumentarmos a temperatura, se estiver um dia muito quente, o que vai acontecer é que, se temos muito calor, vamos favorecer aquela reação que consome calor, ou seja, aquela que precisa de calor para acontecer, que é a reação endotérmica. Então, num dia quente, o galinho vai ficar rosa. Ao mesmo tempo, se estiver um dia frio, temperatura baixa, vamos favorecer aquela reação que libera calor, no sentido sempre de tentar reestabelecer o equilíbrio. Então, se a temperatura está baixa, precisamos liberar calor. E a reação que libera calor é a reação inversa. Portanto, o equilíbrio será deslocado para o lado do galinho azul, né? E ele ficará azul nos dias mais frios. A umidade também vai afetar o equilíbrio químico dessa reação. Então, um dia muito úmido. Se o dia está muito úmido, temos uma quantidade muito grande de água. Se temos muito desse participante, o equilíbrio vai deslocar no sentido de consumir esse participante. Qual lado que ele consome H2O? É a reação direta. Ele gasta o H2O para gerar as outras substâncias. Então, num dia úmido, o galinho ficará rosa. E num dia mais seco, haverá uma quantidade pequena de água. Sempre o equilíbrio deslocando no sentido de minimizar essa perturbação. Se a quantidade de água é pequena, o equilíbrio vai ser deslocado para produzir água. Portanto, a reação que produz água é a reação inversa, que é aquela reação que faz o galinho ficar azul. Então, num dia frio e seco, favorece o galinho azul. Dias quentes e úmidos, o galinho ficará rosa. Fazendo uma resolução de exercício, veremos, dada a reação exotérmica. Então, se essa reação ela é exotérmica, sabemos que ela libera calor, né? E se ela libera calor, a gente sabe que uma reação exotérmica, o ΔH dela é negativo. Então, ela vai liberar calor. Então, vai ser o produto mais calor. Então, ela está liberando calor, ok? Bom, a alteração que favorece a formação dos produtos, ou seja, eu quero saber qual vai ser a alteração que vai deslocar o meu equilíbrio para o lado dos produtos. É a elevação da... Então, vamos ver. A alteração que favorece a formação dos produtos é a elevação da temperatura. Se nós elevarmos a temperatura, se a gente eleva a temperatura, a gente já sabe que muito calor vai deslocar o equilíbrio para o lado endotérmico. Então, não é o caso. Pressão parcial de O2. Se a gente aumenta a pressão parcial de O2, quer dizer o quê? Que a gente está aumentando a quantidade de O2. Então, isso seria a mesma coisa que a gente dizer que aumentou a concentração de O2, certo? Bom,
Se a gente aumenta a quantidade deste participante, desloca no sentido de consumir esse participante, consumir, gastar ele. Então, precisa sair daqui e ir para lá. Então, vai deslocar também o equilíbrio para o lado dos reagentes. Muito bem, concentração de H2O. Primeiro, a água líquida, a gente nem fala em concentração de H2O, né? Mas mesmo assim, se a gente aumenta a concentração desse participante, a gente sabe que vai deslocar no sentido também dos reagentes. Se eu aumento a pressão, então quando aumenta a pressão vai ser quando eu tenho uma substância gasosa, né? Aqui, e eu tenho que ter um número de mols diferente. Então, no reagente, eu não tenho nenhuma substância gasosa, tenho 0 mols. Aqui eu tenho 1 mol de O2. Então, se eu aumentar a pressão, quando eu aumento a pressão, para minimizar esse efeito, eu vou para o lado de menor volume de gás. Qual é o lado que tem menor volume de gás? O lado que tem 0. Portanto, vai deslocar para o lado dos reagentes. Finalmente, então, concentração de H2O2. Se eu vou aumentar a quantidade agora de H2O2, eu aumento um participante, eu vou consumir esse participante. O lado que vai consumir esse participante, aí sim vai deslocar para o lado dos produtos. Então, a resposta correta é a letra E.